Estamos de volta. Você gosta de rock? Gosta de trabalhar também? Interessante, Carol. Esta semana eu conversava com o meu neto. Eu tenho um neto que está com 19 anos, estudante de Direito, e que está aí descobrindo o mundo, né? Tá naquela fase em que eu não sei se é o melhor curso que eu quero, não sei se é isso que eu quero na minha vida. Como todos nós, já passamos todos nós por isso. E nessa hora, eu falei para isso, olha, a primeira coisa é que você tem que descobrir o prazer de trabalhar. É algo que você vai ter pro resto da sua vida, é uma grande companhia. E trabalhar é sempre muito bom. Porque trabalhar abre portas para muitas coisas. E o curso de Direito, para mim, é o melhor curso que existe. Eu falo isso e as pessoas não entendem. Porque ele abre porta para ensinar, para ser advogado, para ser juiz, para ser o que você quiser na vida. É um curso e tanto. Os outros cursos, por exemplo, os cursos de exatas, eles têm uma formação muito para aquele ponto ali assim. Específico. Direito abre para tudo, inclusive para você monitorar construções quando você se torna, por exemplo, um perito. E o curso de Direito lhe dá essa possibilidade. Eu vou mostrar o site do Chance, Instituto Chance. Põe na tela aí para mim, por favor, Ricardo. Olha lá. Olha lá, o site bem simples. Bem bolado. Bem bolado. Bem objetivo. Uhum. Aí tem lá... Bem objetivo como você. Ali estão, comece hoje a buscar a sua chance, estágio. O que é que eu tenho mais ali embaixo? Cadastro de alunos. Cadastro de alunos. Cadastro de empresa. Uhum. Tudo de forma bem simplificada mesmo. Aí tem também a respeito da lei, o que é estágio, o que é aprendiz, fale conosco. E aí tem alguns artigos, né? Uhum. Bom, me diz aqui uma coisa, Carol. Quem tiver, empresas que estejam interessadas, porque você trabalha com as duas pontas, né? O empregador e o estagiário, e o jovem. A empresa que tem interesse em contratar um estágio desse aí, o que é que ela tem que fazer? Ela liga para você, entra no site, quanto é que ela vai pagar para estar recebendo esse seu serviço? Isso. Está recebendo é péssimo, pelo amor de Deus, me desculpe. Agora fui falar como se eu tivesse atendente lá naquelas máquinas. Estou aguardando você. Não sei mesmo. As empresas têm o telefone ali na tela, eu deixei, e ela pode entrar em contato comigo. Aquele telefone é o meu telefone mesmo, pelo WhatsApp ou ligação, e a gente faz uma visita até a empresa, explica como é que funciona. É uma taxa que a gente chama uma taxa de administração simples, básica, porque o Instituto Chance ele é uma ONG, né? Uhum. Então a gente mesmo só pede ali para cobrir as custas, né? Mas toda a parte de processo seletivo, a parte de seguro de vida por morte ou invalidez permanente que a lei pede, o monitoramento que a gente faz. O trabalho com o estagiário você faz? Isso, a gente faz. Recebe o estagiário, prepara, entrega, e ali, a partir dali, você tem um período, inclusive, de acompanhamento dentro da própria empresa. Isso. Inclusive, nós fazemos também a cada 2 meses workshop com nossos estagiários de comportamento pessoal. Nós vamos ter agora de marketing digital. Os nossos estagiários vão ter um curso com profissionais da área mesmo, para aprender a lidar com as redes sociais dentro da empresa, né? Aprender a divulgar a empresa nas redes sociais, que hoje é muito importante. Muito importante. Nós vamos ter daqui 2 meses também um curso para programador. Uhum. Isso é tudo gratuito para os estagiários, não é cobrado a mais pela empresa. Nós fazemos aos sábados para não comprometer ali as atividades dos estagiários e nem o ensino dele. Se eu tivesse uma pessoa para separar dentro da minha empresa currículos, analisar, checar se aquilo ali tem condição de ir para frente, se aquele estagiário me interessa, eu teria que pagar aí algo em torno de R$ 2.500. A empresa vai pagar isso por mês a você ou é menos? Não, é muito menos. Muito menos? Uma taxa menos de R$100 que a empresa paga. Menos de 5%? Menos de 5%. Então é o seguinte, por menos de R$100 você tem um verdadeiro TH, talentos humanos, é esse o nome que se dá hoje, não mais recursos humanos, talentos humanos dentro da sua empresa. Então você que tem aí uma empresa, não importa qual é o tipo, se você quer um estagiário para a sua fazenda, estagiário da área de
agronomia, o que quer que a Carol tem. Se você quer para a sua loja de venda de eletrodoméstico, tem. Se você quer para o seu escritório de contabilidade ou de advocacia, tem. Quer dizer, qualquer que seja a sua atividade, é somente entrar lá em contato e por uma módica taxa que é mensal e que é reajustada pela lei, vocês têm que... Pelo IGPM mesmo. IGPM, né? Só cobra o IGPM. Então, digamos que R$100 por mês e cobra lá o IGPM a cada ano. Isso. E lembrando, quem pode ser estagiário? Quem pode ser estagiário são jovens a partir de 16 anos que estejam cursando nível médio, técnico ou superior. Não tem limite de idade. A partir de 16. A partir de 16. Tem 75 anos, mas está estudando. Você sabe o que é que você me lembrou de um filme chamado O Estagiário? Eu vou até pedir o pessoal, busca aí para mim na internet, tem um filme chamado O Senhor Estagiário. O Senhor Estagiário, né? É esse o nome. Então tá lá, se você tá naquela, olha, eu tô com 70 anos, mas eu tenho ainda vontade de trabalhar e eu quero ser estagiário numa empresa, eu não quero fazer mais aquilo que eu fazia. De repente, está aqui o bom caminho. Senhores e senhoras, pode ser um senhor estagiário ou uma senhora estagiária. Porque como é ruim a gente jogar uma mão de obra que tem muito potencial, né? E experiência, esquecer que ele existe, né? De repente... E hoje em dia tem muitas pessoas que estão fazendo um curso superior a partir dos 40, 50, 60 anos. Então, você vai nas faculdades, você vê muito. Quando eu cursei minha faculdade mesmo, tinha lá bastante gente na cidade. E as empresas têm pedido também. Né? Tem empresas que falam, olha, eu quero uma pessoa que tem acima de 35 anos, e as empresas têm pedido. Não há preconceito, né, nessa área. Então, para quem está querendo, que os filhos já estão formados, está ali, quer realmente fazer o curso para realização pessoal, o estágio também está aberto também para todo mundo. Carol, a gente está falando aqui de empreender. Na verdade é bem isso, né? Hoje a gente discute muito o ensino, como é que deve ser feito. A gente tem que ter a escola formal, mas a gente tem a outra que é a Universidade do Mundo. O que você está oferecendo é a Universidade do Mundo. Isso, eu acredito que a maturidade que o trabalho traz, ele muda, sim, os sonhos, muda os conceitos. O programa Aprendiz, que é diferente, né, do estágio, eles são jovens de 14 a 21 anos e 11 meses, né, que é contratado. E os jovens ali, às vezes, é o primeiro contato que ele tem com o mundo, o primeiro contato que ele tem com o mercado, e ele muda ali o perfil dele. Ele fala assim, poxa, eu achava que eu ia gostar de trabalhar nisso, mas eu vejo aqui que eu me identifico com isso, né? Então, isso sim traz maturidade. Às vezes a gente coloca o nosso filho para trabalhar com a gente, ele reclama, né, do horário. É bom trabalhar com os outros. Né? Reclama do horário, está explorando, quer adiantamento todo dia, né? Quer vale todo dia. E quando ele tem um patrão, a gente vê que é diferente, né? Tem que cumprir ali as regras da empresa, tem que se subordinar mesmo às atividades que ele está ali para fazer. Queria que você falasse um pouco a respeito, depois a gente fala do programa dos estagiários, eu queria que você avançasse um pouco aqui no programa de aprendizes. De 14 a 21 anos, né? Isso. 14, menos que 22, é um 22 limite, incompleto. 7 anos. Nesse período em que ele é estagiário, como é que é a remuneração dele? Ou ele tem que pagar para vocês? Qual é o caminho? O aprendiz, ele não paga nada, nem para fazer processo seletivo. Nem o estagiário também, a gente não cobra nada. E nesse processo seletivo que eu citei para você, a gente cobra da empresa, só cobra a partir do que o estagiário entra, né, na empresa. O aprendiz, ele recebe, ele tem carteira assinada, ele recebe salário mínimo hora ou condição mais favorável e vale transporte. E ele fica até 2 anos na empresa, porque é um contrato por tempo determinado. As empresas são obrigadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego a ter na sua cota de funcionários de 5% a 15% aprendizes trabalhando. Então, é de 21 anos que antigamente o programa chamava menor aprendiz. Aí mudaram a nomenclatura, se tornou só aprendiz, porque tem locais que não podem mesmo na condição de aprendiz, contratar menores de idade. Isso vale para a empresa, como vale também para órgãos públicos. Quer dizer, nós estamos falando aqui para a empresa, pode ser para a prefeitura também, pode ser para a Câmara de Vereadores, o que quer que seja.
empresa de economia mista? Sim, qualquer empresa, qualquer órgão público pode contratar aprendiz. Inclusive, é um sonho, né, que o nosso estado tenha, né? Tomara, se a gente conseguir formar técnicos a partir de um programa como esse. Seria belíssimo. Nós temos estados que fazem isso, né? Exemplo de Goiás mesmo, tem lá no governo do estado, prefeituras, câmaras municipais, e é muito bom, muito bom. Nosso vizinho aqui, o Acre, também tem. Falar nisso, quando é que você vai para o Acre? Mas antes de você me responder, eu vou falar aqui de PEMASA e de FAG. Porque eu sei que você, do jeito que você não vai ficar somente aqui em Rondônia. Vamos lá e eu volto já já. Promoção Outubro Rosa na PEMASA, com preços e prazos especiais. Confira as medidas do seu carro. Pneu Kelly Edtour 175/75R14 para estrada, Gol e HB20, 12 vezes de R$ 26,90 no cartão. Pneu Eagle Sport 205/55R16 para Corolla e Civic, 12 vezes de R$ 28,40 no cartão. Pneu Kelly Edtour 175/70R13 para Gol, Classic Uno, 12 vezes de R$ 19,10 no cartão. Promoção até dia 31 de outubro. PEMASA, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, a vida vem primeiro. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado e um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Eu fui falar aqui do filme O Senhor Estagiário, que realmente é algo que... Olha, se você não assistiu ainda, eu aconselho. Aconselho assim de forma relevante, vale a pena. Além de ser um filme muito bem feito, ele aborda uma questão que é como é que fica o homem depois, a mulher, depois de algum tempo. Tá ele aí, O Senhor Estagiário. Muito bom, né? E você sabia que depois desse filme, muita gente, depois aí da melhor idade, começou a procurar os programas de estágio? Olha que barato que é isso, né? Uma pegada aí com... Olha lá. Esse filme é muito legal. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. So you're Jules' new driver? No, actually. Esse filme é um barato. Eu assisti esse filme assim, fiquei encantado. É o seguinte, de repente você diz assim, e agora? Vou me aposentar. Eu passei por isso. Quando eu fui me aposentar, eu fiquei 2 anos enrolando, não vou, fiquei com medo de morrer. Não sabia o que eu ia fazer depois. Um dia, conversando com o padre Valdemar, eu disse assim, eu estou com uma angústia muito grande, chegou a hora de me aposentar, não sei o que eu vou fazer. Ele disse assim, você vai se aposentar da empresa ou da vida? Pronto, foi a resposta que eu estava precisando, e eu estou aqui, eu acho que eu já tenho 5 anos de aposentado, já depois disso. 5 anos, 6 anos quase. E olha, não estou nem aí pro assunto, foi a melhor coisa que eu fiz, e eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia, não houve alteração nenhuma. Houve um ganho, eu não tenho mais preocupação com a aposentadoria que eu teria, né? Essa parte está resolvida. Bom, eu queria falar também com você o seguinte, a gente está falando de pessoas que estão na faixa mais extensa da vida, aquelas pessoas que já acumularam juventudes. E a pessoa que ainda vai entrar na primeira juventude, trabalho infantil, crianças, a gente tem um fórum aí falando a respeito desse assunto, eu queria explorar um pouco sobre isso. Ah, que ótimo. Poucas pessoas sabem, mas existe um fórum estadual de erradicação do trabalho infantil. Nós temos hoje reuniões uma vez por mês. Nós vamos fazer agora, dia 31 de outubro, um evento lá na Vila Princesa. Esse fórum participam o MPT, o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Justiça, o TRT. Eu. Vou participar também. Pode me colocar por lá. Que ótimo. Uhum. E instituições de sociedade civil, o SEDUC, a CEMED, o Conselho... O Conselho da Criança e Adolescente. Então, assim, tem muitas pessoas que participam. Até, não quero citar todo mundo para não ser injusta, que eu também não tenho essa memória também, né? E a gente faz algumas ações muito bacanas para a gente lembrar que lugar de criança não é
trabalhando, né? É na escola, é brincando. Então, assim, a gente faz muito esse apelo para as pessoas não contratarem crianças, para não comprarem de crianças e para não deixarem isso assim por si. Um exemplo, né? Você está passando um sinal e nós vimos que agora aumentou muito o número de crianças no sinal. Aí você abaixa, a criança lá pedir para limpar o vidro, normalmente a reação da pessoa é ou dar dinheiro para se livrar da criança, ou deixar ela limpar, ou então ignorar. E a gente sabe que ela não está ali porque ela quer, né? A gente sabe que ela está ali porque não houve uma outra oportunidade para elas. Eu mesmo já abordei várias essas crianças, né? Ando com meus cartãozinhos no carro e falo, ó, você tem quantos anos? Tem 15, você estuda. Sabia que você pode trabalhar de maneira legal, carteira assinada? Ah, eu não sabia. Que legal. Então vai lá e me procura. E eu fiz isso, consegui inserir algumas crianças na aprendizagem dessa forma, em estágio também. E eu, Caroline, penso que a gente não deve esperar só do poder público. Não, isso aí não é problema meu, isso é problema do poder público. Eu acho que a gente, como cidadão, tem que fazer a nossa parte também. Que legal ouvir isso. Legal ouvir isso. Então, assim, por isso eu gosto muito do meu trabalho, porque hoje, trabalhando assim, por conta, como empreendedora, eu não trabalho 8 horas por dia, eu trabalho muito mais. Mas todo dia eu deito na minha cama muito feliz e satisfeita com o meu trabalho, porque eu sei que como cidadã estou fazendo a minha parte. Então a gente está aí num período eleitoral, a gente cobra muito do poder público e a nossa parte mesmo a gente não faz. A gente compra de criança, a gente contrata criança, a gente dá dinheiro, a gente ignora. Então, que é a parte pior, né? Que é a parte pior. Às vezes essas crianças nem sabem que existe uma outra oportunidade para eles. Agora eu abordei eles para uma coisa boa. Da mesma forma que eu abordei eles para uma coisa boa, alguém pode abordar para uma coisa ruim também. Né? Então a gente tem que tem que abrir mais oportunidades boas para eles. Dia desse eu estava entrevistando a jornalista Marcela Ximenes a respeito disso, dessa abordagem que a gente tem que ter com a educação de criança. Não pode ser uma coisa somente do Estado, porque o Estado ele é lerdo, preguiçoso, gordo, corrupto, tem tanta coisa que o Estado é, e o Estado não tem condição de fazer isso. Isso é coisa da sociedade. Nós temos que pensar a respeito desse assunto. E esse pensar nisso começa lá atrás, quando a gente planeja a família, o tamanho da minha família. Quanto é que eu ganho? Eu posso ter quantos filhos? Será que vale a pena ter 3, 4, 5 filhos? Ou será que eu posso dedicar um pouco mais para os meus filhos, da minha atenção e dos meus recursos para que ele tenha uma vida melhor? Então, esse é o primeiro ponto, que é algo que a gente tem que estar pensando bastante antes. É lógico que quando a gente é jovem não pensa muito nessa coisa. Até porque fazer menino é uma coisa muito prazerosa. O problema é depois, quando o menino nasce, que você tem que botar para frente, pagar a escola, pagar isso, pagar aquilo. Um negócio é muito doido. Então, primeiro é isso aí, assim. Mas a Marcela me lembrou numa frase que criança não é um adulto pequeno. Criança é um ser em formação. Eu achei tão bonito isso, que isso ficou gravado na minha memória pro resto da vida. E a gente tem que dar uma olhada nisso aí, assim, sim, com certeza. Sim, e eles não pediram, né, para estar nessa situação. Às vezes os próprios pais colocam eles para trabalhar e eles não... A falta de planejamento familiar, a falta de estrutura, né, eles são vítimas disso, né, eles são vítimas e nós podemos de alguma forma ali auxiliar. A gente trabalha com atendimento ao público, eu falo muito isso. Você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Eu, Caroline, não vou conseguir. Mas dê ao menos um direcionamento a essas pessoas. Meu copo de água para apagar o fogo, eu tenho que pôr, né? Então, assim, olha, quinta-feira mesmo vou fazer uma palestra lá na Praça Céu, gratuita, para os jovens de lá, dando, assim, orientações para eles em processos seletivos. Porque a gente acredita que algumas técnicas ali podem ajudar um jovem que às vezes teve pouca instrução. Então, eu estou fazendo a minha parte para que esse jovem tenha uma oportunidade justa, digna. Mas, assim, o problema é que as pessoas não comprem gente mesmo de criança, não comprem ali aquela balinha. Eu sei que dá dó, eles são lindos, mas oriente eles a buscar uma oportunidade ali
direcionada para a idade deles. Pare e converse, né? Conversa, olha nos olhos, pergunta se está estudando. Fala, estudo, que horário você estuda à tarde? Mas 3 horas da tarde você está fazendo aqui? Então, assim, isso é importante. Isso né? motiva, né? Dignidade, acho que as pessoas, todo mundo tem que ser tratado Eu com queria dignidade. colocar o programa aqui à sua disposição, para cada vez que você tiver uma ação dessa e você quiser fazer alguma referência a ela ou buscar pessoas, utilize. Tá? O espaço está aberto, você tem nosso telefone. E as portas estão abertas aqui. A segunda vez que você vem aqui, eu tenho um prazer muito grande de poder fazer alguma coisa para ajudar você a ajudar pessoas também. Agora vamos lá para a parte do estágio em si. O garoto que entra lá, o aprendiz, 14 até os 22 anos, ele não paga absolutamente nada. Quando ele entra na empresa, ele vai receber um salário de aprendiz. Isso. É isso. Desse salário de aprendiz, ele paga alguma coisa para você ou é a empresa que paga para você? Não, é só a empresa que paga. Somente a empresa? Somente a empresa. O jovem não paga nada. Dele é o dinheirinho dele mesmo? É dele, E estagiário também não, ele nem para processo seletivo, nem nada, a gente não cobra nada. É somente o empresariado. Então é o seguinte, o telefone, eu vou colocar o telefone de novo aí para a gente poder fechar esse bloco aqui. O telefone está aí na sua tela, 9876-4569. É um zap. Então você pode mandar o recado, quem vai atender é a Caroline mesmo, ela não vai se incomodar que você ligue 200 vezes, não tem nenhum problema. Não dá para atender a ligação, mas a sua mensagem será recebida. E pela internet você acessa o www.institutochance.org e aí você vai ficar sabendo de tudo. Utilize as ferramentas que a gente está colocando à sua disposição. É uma chance, e tanto não é somente a chance, não é somente o nome do Instituto, mas é uma chance e tanto para você descobrir o seu primeiro emprego. Tá legal? Tá dado o recado? Então vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao Ricardo para chamar a minha vinhetinha aí, a gente vai para o intervalo chamando Ângelos e Socibra. Feito? Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prever, tranquilidade que cabe em seu bolso. Gente, olha só, hoje eu tô com um desafio aqui na Socibra e eu vou mostrar pra vocês. Eu quero encontrar um copo em formato de caveira, um porta-retrato de pérolas, um kit de decoração para o meu banheiro. Quero também ver se já tem decoração de Natal, um kit de canetinhas coloridas e um caderno inteligente. Será que eu acho? Vamos ver. Eita, sensação boa de encontrar tudo que a gente procura, não é? Ó, eu já tô de sacola cheia aqui na Socibra. Achei tudo que eu procurava e tudo muito lindo e com preço bom. Se você quiser também, vem conhecer a Socibra, uma loja grande e completa, com material escolar, utensílios para você, para sua casa, para o seu escritório, enfim, tudo que você precisa em um só lugar. Fica aqui na Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara. Socibra. Volta, eu estou conversando aqui com... Bom, eu ia chamar de advogada, mas uma pessoa dessa tem que ter um outro título, não é advogada, a empreendedora. Eu queria que você me contasse aqui, a gente vai para o último bloco, como é que foi, de onde é que veio esse start para dizer assim, não, eu vou alçar
voo solo, eu já chega e eu quero fazer alguma coisa eu mesma. Como é que foi esse momento? Isso veio assim, você foi dormir ontem à noite pensando em acordar amanhã para ir para o trabalho e aí aconteceu? Ou foi alguma coisa que começou a surgir na sua cabeça? E outra coisa, eu perguntei quando é que você vai para o Acre, né? Porque você não vai parar aqui. Então, não foi assim de uma hora para outra, foi uma coisa que alguns acontecimentos eu sempre assim me via bloqueada na parte política, assim, de estender mais o programa. Como a gente falou anteriormente, a questão do trabalho infantil, Rondônia, os últimos dados que eu tinha recebido, tinha cerca de 39 mil crianças em situação de trabalho infantil. 39 mil? É muito grande. Rondônia é o estado que mais tem crianças entre 14 e 17 anos na situação de trabalho infantil e que poderiam estar na aprendizagem, né? E é o seguinte, quando a gente fala de trabalho infantil, às vezes é o trabalho mais degradante que existe. Até a prostituição está no meio disso, né? Até a prostituição. Então, a gente pensa assim, não estou vendo isso diariamente, então não existe, mas existe, infelizmente. Então, eu comecei eu sempre gostei do que eu faço, né? Sempre acreditei no meu trabalho, sempre dei o meu melhor. E aí eu me via bloqueada em algumas situações. Aí eu pensei, eu queria ter uma ONG, uma instituição que os jovens pudessem ali ter um treinamento para participar dos processos seletivos, receber doações de roupa, de sapato, que às vezes eles têm um chinelo de dedo de cada cor para ir numa entrevista e vai concorrer com o menino que a família tem uma situação melhor. Então, não sabe nem o português básico. E aí eu comecei realmente eu gosto disso. Eu trabalhei dos 13 anos, então eu gosto, eu sei como isso mudou minha vida, né? Então aí eu comecei a pensar, e aí, o que eu faço? Aí algumas pessoas falaram, Carol, você não entra na política? Aí eu falei, e aí, será que eu tenho perfil? Aí depois eu até cheguei a cogitar, mas eu pensei, não, eu quero continuar só atuando nessa área. E aí vi algumas pessoas que também eram da mesma empresa que eu, que foram atrás do seu voo solo e estavam muito bem. Aí eu falei, poxa, é um trabalho que você pode personalizar ele, regionalizar ele, né? Então eu vi que a nossa região tinha algumas dificuldades de preencher algumas vagas pela questão de você falar, olha, aqui em Rondônia é diferente, né? Nós precisamos, você vai indicar um jovem um processo seletivo, você precisa explicar para ele como é que ele chega de bicicleta, a pé, dar um ponto de referência. E então eu gostaria de personalizar mais isso. Então, aí algumas pessoas que trabalharam comigo e que me conheciam falaram, Carol, olha, se você for, eu tô junto e eu quero estar junto com você. E aí foi isso que eu fiz, né? Hoje a empresa tem 6 voluntários, né? Tem uma que trabalhou 14 anos na empresa anteriormente, que está trabalhando comigo, outra também que estava trabalhando aqui e também que trabalhava comigo na empresa anterior também está comigo. Se você quiser falar o nome desse pessoal, eu estou louco para saber quem são. São 6, né? 6 você não vai esquecer, não é tanta coisa assim. Quem é que está com você? Então, tem uma moça de Vilhena, que é assistente social, a Daiane. A Daiane está te assistindo aí agora. Oi, Daiane. A outra é a Andrea, que está né, me ajudando também. E as outras são pessoas, que é o Márcio, né, são pessoas que andam comigo diariamente mesmo, que estão me ajudando nos processos seletivos. E também não poderia deixar de agradecer, né, que é o Jacim, né, que é o diretor lá do Cine, tem me ajudado também, me deu todo o amparo. E são pessoas assim que me ajudaram nessa caminhada, então eu não tenho nada a reclamar disso, é só agradecer. E a gente está caminhando para finalizar o mês aí com quase 200 estagiários contratados. Pelo amor de Deus. Em um mês. Em um mês. Quando é que você vai para o Acre? O Acre está precisando de você também. O Acre é um estado muito querido, né? E precisa. Tem encara os mesmos problemas que nós, com um componente maior agora, que é a violência que está lá, que isso é fruto da falta de oportunidade, falta de mundo para os meninos que estão chegando ao mercado de trabalho e que vai precisar de você lá, com certeza.
E eu estou fazendo aqui campanha para o Acre, não sei porquê. Eu gosto muito do Acre, eu estive lá algumas vezes já também. E lá eles estão vivendo uma situação muito complicada, né, da criminalidade. E aqui em Rondônia nós precisamos mesmo unir forças e estar combatendo de forma preventiva. Então é isso que é legal no trabalho de estágio, aprendiz. Porque o jovem, nós temos jovens aí que têm oportunidades boas e ruins. Ele vai aproveitar a que ele tiver. Então, a gente tem que oferecer mais oportunidades boas para que a gente resgate mais jovens, né? Não falar assim, não, a gente tem que fazer tem que dar tal penalidade para os jovens, tem mesmo que resgatar eles. Eu já vi muitos jovens que estavam em situação de vulnerabilidade, que tinham irmão, às vezes, mexendo com droga, e teve a vida da família toda, assim, restaurada de maneira muito bonita, através do programa de aprendiz. Obrigado, Carol. Quando eu falei que nós estamos aqui à sua disposição para aquilo que você quiser, é o seguinte, eu acho que um trabalho como esse que você faz, ele precisa de divulgação. Quer dizer, não envolve dinheiro, é uma ONG. Então, isso envolve pessoas voluntárias que queiram participar, pessoas que precisam. Então, aquilo que você precisar, nós estamos aqui à sua disposição. Foi um prazer recebê-la aqui. O que é isso? Muito boa sorte. Em um mês, 200 pessoas já colocadas. Olha só o que é isso. É incrível. Quando a gente quer, a gente consegue fazer. Porque a sociedade está aí, cheia de demandas. Se a gente começar a ficar olhando somente para o próprio umbigo, a coisa não dá certo, não. Amanhã, a gente vai estar aqui mais uma vez para o programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.